Me chamo Eric e hoje trago uma história que eu tive o prazer de ouvir diretamente de uma pessoa que tinha um parente que sobreviveu e relatou um ataque de lobisomem no período mais primoroso da cidade de Santana do Livramento. Porém, desde já advirto que não posso mencionar qualquer coisa que relacione essa pessoa aos fatos. A pedido do neto da pessoa que me contou esse relato, vou guardar alguns detalhes para poder compartilhar a história. A pessoa que me contou o relato era criança na época, e hoje é um senhor com seus 86 ou 87 anos de idade. Agora, vocês vão ouvir a história como se fosse a pessoa contando. O ano de 1941 estava sendo muito próspero para a região, especialmente para nossa família. Meus avós, pais, tios estavam todos trabalhando na maior empresa que Livramento já vira. A Companhia Armor, inaugurada anos antes, mudou o rumo da região. Com mais de 2.000 funcionários e muito trabalho, a riqueza se assentou nessas terras. Nada poderia impedir o progresso. Meu avô, um grande inglês de barba branca e fala grossa, que misturava o inglês com o português, tinha um cargo importante na fábrica e era muito respeitado por todos. Veio da Europa para os Estados Unidos muito jovem e depois veio para o Brasil, onde se casou com uma santanense assim que pôs os pés na cidade. Não irei revelar seu nome real aqui, então vou chamá-lo de Steve. Minha avó, uma jovem senhora que parecia ser movida a vapor, também trabalhava na fábrica, e também meu pai, homem inteligente e esforçado, orgulho do meu avô. Trabalhavam todos juntos. Também minha mãe, que era muito esforçada e muito bonita. Nessa época eu tinha não mais que 7 ou 8 anos de idade. Não tinha nada disso que tu vê aqui, antes era tudo mato, dizia um senhor da fábrica. Na época, tinha a grande fábrica, as casas dos patrões e funcionários mais importantes, a casa dos moços, e ao lado da fábrica tinha um clube, onde tinha um campo de golfe, e eu e meus amigos costumávamos passar as tardes procurando as bolas de golfe, e o resto era mato fechado. Nesse mesmo ano vieram de fora alguns novos funcionários que se instalaram na casa dos moços. Um ou dois muito sisudos pareciam doentes e pálidos, diria que prestes a morrer a qualquer momento. Fora isso, nada ainda tinha mudado. Os dias foram passando e nossa rotina de atividades e brincadeiras eram sempre muito parecidas. Até um certo dia, em que um amigo comentava sobre os cães que estavam sumindo há alguns dias. Outro confirma a história e acrescenta uma ou outra vaca leiteira que havia simplesmente sumido uma noite dessas. Andávamos pelo mato ao redor do campo de golfe procurando as bolinhas que nos valeriam os trocados, até que perto de uma poça sentimos um cheiro de podre insuportável, de doer os olhos. Porém, a curiosidade era maior que o fedor. Seguimos em frente até que um clarão anormal se fez presente. No meio do mato fechado, uma enorme clareira, onde as árvores haviam sido arrancadas ou simplesmente quebradas recentemente. Não eram árvores velhas e grossas, mas também não eram arvorezinhas frágeis. Precisaria de uma dezena de adultos e uma semana de trabalho intenso para quebrar aquelas árvores. Bem em um canto, onde havia uma pilha de galhos formando quase que um ninho, estava mutido do cheiro pútrido. Os restos dilacerados de uma vaca que meu amigo disse ter sumido. Não conseguimos ficar ali muito tempo, pelo cheiro horrível e também pelo medo que fez aquilo com a pobre vaca. O que ela poderia fazer com 5 pirralhos? Corremos em direção à saída do mato, que dava bem atrás da casa dos moços, apavorados, ofegantes e com uma dúzia de arranhões. Vislumbramos a parede dos fundos da casa. Ao sairmos, demos de cara com um dos estranhos novos funcionários, que correu em nossa direção com uma cara de assustado e uma generosa garrafa de destilado na mão.
Contamos o que havíamos visto lá no mato. E o mesmo fez uma breve pausa, olhou para o mato com uma cara de dúvida e disse: Bem, podem deixar comigo. Vamos resolver isso logo. Vou falar com o Sr. Steve agora mesmo. Só não entrem mais nesses matagais. Ouviram? Consentimos e cada um se pôs a correr para sua casa. Aquela noite, sonhei com a vaquinha sendo comida por um monstro. No dia seguinte, mal havia amanhecido e acordamos com uma ladainha no lado de fora da porta da nossa casa. Meu avô, que terminava de aparar sua barba, correu para ver do que se tratava. Era uma dúzia de funcionários que residiam na casa dos moços, falando ao mesmo tempo, o que fez com que o velho Steve ia bater na batente da porta e bradar como um trovão: Stop! Parem de falar juntos! Um de cada vez! Um senhor de baixa estatura se pôs à frente e disse: Senhor Steve, desculpe acordar o senhor desta forma, mas não sabemos o que fazer. Algo entrou no alojamento quebrando tudo à sua frente, invadiu um dos quartos dos novatos e o arrastou para o mato. O que mais me impressiona foi que o que quer que seja entrou pela janela do terceiro andar direto no quarto do rapaz, disse outro homem visivelmente abalado. Em silêncio, o velho Steve entrou no dormitório. Da porta que a criatura saiu carregando o rapaz até o próprio quarto do mesmo, um rastro de destruição e desordem. Profundas marcas do que só poderiam ser garras inumanas. Por toda parte, enormes manchas de sangue, o que levava a crer que antes de sair pela porta, o rapaz já devia estar morto. O quarto estava totalmente destruído. Cama, paredes e roupas rasgadas e sujas de sangue. Mas não haviam pegadas, ou rastros que indicassem o que seria. Inclusive, a janela estava fechada, um ou outro vidro quebrado. O que nessas terras seria capaz de fazer tudo isso? Perguntava-se o perplexo Steve. Nos dias que seguiram, foram feitas diversas incursões na região, na busca de alguma pista ou sinal de vida do pobre rapaz. Mas nada, além de várias carcaças de animais mutilados. A polícia veio, isolou o lugar, procurou um pouco na região e se foi. Os moradores da região logo ficaram sabendo do ocorrido. Assustados, os residentes do dormitório resolveram montar um rústico esquema de vigilância. Os diretores tinham tirado férias não se sabe onde, e o Sr. Steve tinha ficado responsável pela fábrica durante um tempo. Passaram-se alguns dias, os diretores retornaram, o dormitório respirava tranquilamente novamente, a fábrica rugia a todo vapor e a vida parecia seguir normalmente. Quando um certo dia, por volta das 10 horas da manhã, um funcionário adentra a fábrica correndo, como se tivesse visto um fantasma à procura do Sr. Steve, que prontamente foi a seu encontro. O rapaz lhe contou o que teria assustado tanto. Sim, senhor, era ele mesmo. O rapaz que sumiu do dormitório está vivendo próximo à prefeitura, na rua. De imediato levaram a informação ao diretor, que mandou-o buscar sem perda de tempo. Trouxeram o rapaz, que estava muito mais pálido que o normal, desorientado, nem sabia dizer seu nome, quem dirá o que havia ocorrido e como sobreviveu. Pior, não havia um machucado qualquer em seu frágil corpo. Passou os dias seguintes na enfermaria em observação e se adaptando à rotina de trabalho. Seguiram-se dias normais. Aparentemente, nada mais ocorreu no dormitório e nos arredores. Mesmo assim, o velho Steve estava desconfortável com aquele rapaz. Não era concebível ele estar vivo depois do que aconteceu. Sob seu comando, outros rapazes passaram a vigiar os passos dele, mas não tiveram muito o que falar, a não ser que o rapaz se tornou ainda mais reservado do que antes. Seguiram-se meses e o velho Steve se tornou obcecado pelo caso. Ele e mais alguns outros funcionários tinham certeza de que o rapaz era um amaldiçoado.
o velho passou a coletar o que podia de informações. Contava que já havia ouvido relatos anteriores sobre casos parecidos, que muitos se refugiavam no interior para controlar a maldição. Porém, isso era uma lenda que ele trazia da Europa. Em terras paraguaias e brasileiras, apenas boatos sem fundamentos ou desencontrados. Mas Steve estava convencido de que o rapaz era um lobisomem. Tudo apontava para isso. Inclusive, em suas investigações, descobriu que, primeiro, não houve invasão alguma naquela noite. A coisa saiu do quarto para o mato. Segundo, por medo dos gritos, rugidos e batidas, nenhum outro rapaz se aventurou a socorrer ou mesmo olhar o que havia acontecido. Terceiro, ele havia bebido além da conta na mesma tarde, o que fez-o perder o controle. Sim, o jovem é a besta encarnada, afirmava o velho Steve com toda a convicção, e estava disposto a provar isso. Passou ele mesmo a vigiar o dormitório. Revezava as noites com outros entusiastas, ou mesmo incrédulos, que lhe queriam provar o contrário. Mais de uma vez, nesse período, o rapaz saía tarde da noite. Com muita descrição, o seguiram à distância, para logo perder de vista na escuridão da região. Certa noite, um dos funcionários de confiança de Steve, um homem atarracado, muito forte fisicamente, ficou à espreita, próximo à entrada do clube, bem em frente ao dormitório. Era uma noite fria de lua cheia, sem vento e qualquer barulho de animais e insetos, tão clara que se podia ver e andar nas ruas e enxergar longe sem qualquer luz artificial. Viu o franzino rapaz sair, silenciosamente, pela porta lateral do dormitório, atravessar o pátio e entrar no clube. Subiu a rampa muito rapidamente, passou pela sede e adentrou ao campo de golfe em uma velocidade sem igual. Do nada surgiram alguns cachorros acuando atrás do rapaz, que se embranhou no mato ao fundo do campo. Mais uma vez, o perderam de vista. Ao voltar, o funcionário viu uma luz descendo o campo. Era o caseiro do clube segurando em uma mão uma espingarda e na outra uma lamparina. Assustado, quase disparou. Foi colocado a par do ocorrido e disse já saber, pois conviveu com isso ao longo do período. Sentaram-se no salão principal do clube, que dava vista para a parte do campo de golfe, onde o caseiro se pôs a falar do que vinha testemunhando. Ele via um frágil rapaz que aparecia nas noites de lua, e logo a algazarra tomava conta. Primeiro com gritos de dor, seguidos por urros e uivos aterrorizantes. Vez ou outra se vislumbrava algo muito grande cruzando o campo, ora sozinho e ora carregando algo. O pessoal da manutenção vinha questionar sobre o que estava acontecendo para que o gramado do golfe ficasse todo esburacado daquela forma. Ele ia conferir. Tinham enormes pegadas de algo muito pesado e grande. Ele se limitava a dizer que não via nada. Tinha receio de o chamarem de louco. Mas a chegada desse funcionário era providencial. Se ficasse em silêncio, no escuro, dentro do salão, ele poderia ser sua testemunha. Passaram-se intermináveis horas de silêncio e tensão, até que do lado esquerdo do campo, diretamente de um dos lados de mata mais espessa, sai tranquilamente um enorme animal de pelos negros. Podia-se ver que as formas eram similares a um cão, mas do tamanho de um boi, andando lentamente, atravessando o campo. Lá estava a criatura. Era real. Subitamente ela parou seu deslocamento. Aparentemente cheirou em todas as direções e se ateve à sede do clube. Como se fosse atacar algo, mudou sua direção para o prédio. Com passos de um predador, estava vindo ao encontro do funcionário e do caseiro.
Em pânico, ambos ficaram imóveis, esperando o que parecia ser inevitável, quando no meio do percurso, quando já se podia ver as feições de algo desconhecido e assustador, ele tornou a parar. Mais uma vez cheirou ao redor e, com um breve rosnado que soltou, voltou a correr em direção à mata fechada. Quando da entrada do clube se ouve uma batida muito forte e vozes conhecidas, era o Sr. Steve mais 5 ou 6 homens armados. Haviam sido chamados por outro rapaz que viu o funcionário ir atrás do rapaz suspeito e não voltar. Assustado, foi chamar apoio. Logo foram postos a par de tudo e resolveram entrar na mata. Ainda era noite, e horas depois saíram com o sol já alto, sem nada. Sr. Steve, decidido mais do que nunca em acabar com isso, juntou algumas pessoas e elaborou um plano. Prenderam o rapaz na sala de máquinas da fábrica, próximo à caldeira. Arrumaram grandes correntes e com outras peças esperavam prender e abater a fera ali mesmo. Aquele dia, percebi meu avô muito estranho. Limpou com cuidado de um joalheiro a espingarda que guardava no sótão, no mínimo umas 3 vezes. Já era noite fechada quando bateram na nossa porta. Um jovem ofegante e ansioso para dar notícia. "Pegamos ele, senhor. Está preso como o senhor mandou fazer." Ele virou, olhou para o meu pai que estava à mesa e disse com raiva: "Hoje termina essa maldição. Fica com tua mãe e cuida da casa." Minha avó pôs-se a chorar copiosamente. Meu pai tentou argumentar algo que eu não consegui ouvir, e eu, escondido no quarto, fiquei ainda mais curioso, pois não sabia de nada ainda. Saiu e bateu a porta com mais força que o habitual. Confesso que senti ser a última vez que veria meu avô. Passaram-se umas 2 ou 3 horas desde que ele havia saído, talvez mais, não sabia dizer, quando ouvimos uma interminável sequência de disparos de arma de fogo. Breves gritos humanos misturados com urros inumanos, seguido de um tremendo estrondo que estremeceu toda a nossa casa. Assustado, pulei da cama em disparada para a sala. Lá, os meus pais e minha avó espiavam por uma fresta da janela, na direção da fábrica. Antes de ser corrido da sala, pude ouvir ao longe alguns breves gritos e pedidos de ajuda, e assim passamos a noite ouvindo idas e vindas das pessoas. Meu pai foi um que saiu disparando em direção ao local. Horas mais tarde, já havia passado em muita hora do café quando entra meu velho Steve com a ajuda do meu pai e mais 2 colegas. Estava todo sujo de fuligem de carvão, algumas manchas de sangue, e sua roupa virou trapo. Minha avó o amparou com dificuldades e lhe deu um forte abraço. Percebi seus olhos transbordando em lágrimas novamente, mas agora eram de alívio. Se trancaram no banheiro sem dizer uma palavra. Quando saíram de lá, notava-se que o velho Steve tinha mais atadura nos braços do que o normal. Inclusive o esquerdo estava numa tipóia. Mas ele negava estar quebrado ou doendo. No largo rosto, várias marcas roxas, pequenos e médios cortes. Parecia ter ido à guerra de que ele tanto contava ter participado. Minha avó preparou um café bem reforçado e um pão com salame e morcilha, que ele prontamente afastou. Caiu como um saco de batatas na sua cadeira preferida, fechou os olhos e deu um profundo suspiro. Ao reabrir, estávamos todos lá, praticamente agourando o velho Steve. Ele encarou um por um e com aquela voz característica sentenciou: "Não vou ter paz até a contar tudo, não é mesmo?" Minha avó balançou a cabeça afirmativamente. Meu pai deu uma risada e minha mãe me olhou rapidamente. Acho que eu era o mais ansioso em saber. Se ajeitou melhor e disse: "Vamos lá então." Minha mãe me mandou ir embora brincar na rua, e ele disse: "Não, deixe o garoto saber a verdade." Meu avô disse:
Saí daqui correndo para chegar à fábrica. Mandei o segurança fechar o portão e me acompanhar. Corremos até a fornalha principal da fábrica. Ali estavam mais 6 ou 7 homens adultos. Como havíamos combinado, amarraram o rapaz com correntes e algumas cordas. Estava muito quente naquela hora. O rapaz resmungava e gritava contra a gente. Pediu socorro e nós o confrontamos. Negava ser o amaldiçoado que aterrorizava a localidade. Implorou para que o soltasse. Alguns, mais exaltados, bateram nele com as pás de carvão, que eu repreendi na hora. Não queria um linchamento humano. Talvez pelo esforço para se soltar, mais um intenso calor, o rapaz desmaiou. E assim permaneceu por quase 1 hora. Pensei que tinha errado e no mal que eu causava ao coitado, quando em meio ao falatório se ouviu um estalo muito alto, seguido por outros. De início olhamos para a fornalha, mas ela seguia queimando. Viramos para o rapaz e era dele que vinham os barulhos. Pareciam ossos quebrando e manchas de sangue se formavam por sua roupa. As partes visíveis do seu corpo pareciam que estavam rasgando ou algo assim. O menino começou a gritar de dor e eu pensei em ajudar, mas alguém disparou uma arma e automaticamente outro fez o mesmo. Mas antes que o restante de nós pudéssemos atirar, o garoto, que já não parecia nada humano, simplesmente arrebentou as correntes com a mesma facilidade que tu, apontou para meu pai, arrebenta um barbante, e desabou no chão sujo de carvão. Nesse momento, só restava atirar. Disparamos sem parar nossas armas, atingindo o bicho em cheio. Não se podia ouvir nada além de tiros, foi ensurdecedor. Mal foi dado o último disparo e uma coisa negra se jogou contra nós. Era enorme em 4 patas. Não tive a chance de ver as feições em detalhes. Para minha sorte, fui atingido pelo corpo, ou o resto que sobrou dele, e me jogou para trás da bancada de ferramentas. Fiquei tonto e muito machucado. Não conseguia levantar. Ouvia os gritos e urros da criatura, e de repente, algo da fábrica explodiu. Provavelmente por causa dos disparos. Acho que me salvei por estar caído no chão. O fogo começou a se espalhar e os gritos acabaram. Apaguei completamente. Fui acordar bem depois, com segurança que me arrastou pelo braço. Perguntei do bicho. Ele disse que foi queimado quando algo fez a fornalha romper e espalhar o fogo. Em seguida, já tinha um monte de gente apagando o fogo e acudindo a gente. Com tudo que tinha acontecido nos dias anteriores, as coisas começaram a fazer sentido. Eu fiquei muito assustado na época. Se bem me lembro, éramos proibidos de sair do pátio ou ficar na rua após as 18 horas. Meu avô morreu anos depois, sempre afirmando que aquilo foi real. Inclusive, que as marcas da briga ainda são visíveis na antiga fábrica no Armor. Então o Eric, que é o rapaz que mandou o relato, encerra a história dizendo o seguinte, abre aspas, realmente não posso dizer se é verdade ou mentira. Me impressiona a forma que o senhor de 86 ou 87 anos conta uma história com tamanha riqueza de detalhes. A fábrica existe, o clube e o dormitório também. Trabalhei no clube em 2016 por 1 ano. Os sócios mais velhos afirmam que o mesmo é assombrado e que até um lobisomem já passou por um campo de golfe. Esse senhor não mora mais na casa, mas ela ainda está lá. Ele me mostrou documentos do avô e do pai, comprovando que trabalhavam lá. Na época, eu acho que todos trabalhavam nessa fábrica. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo.
ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.